Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para você, para trazer aqui um trabalho, terminar um trabalho, né, muito importante. Estamos terminando, né, na verdade, esse trabalho, que é o trabalho de discipulado. É muito importante para mim, porque pensa que não, mas esta obra foi difícil terminar ela. Nem não tem ideia, amados. Uma dificuldade atrás da outra, uma barreira atrás da outra, sempre um impedimento aqui, um impedimento ali. E parece que nós ficamos mais ou menos com um mês sem publicar quase um mês ou um mês sem publicar essa unidade, para terminar essa unidade. Justamente foi no final de tudo, né? Estamos com o nosso curso, ou terminando o nosso curso hoje, De Volta aos Princípios. Está aqui o curso, né? Esse livro aqui. Caso você queira adquirir ele, eu posso te indicar, né, como adquirir esses livros. Assim que eu compro eles, eu posso também te orientar também. É só você mandar mensagem aí, estaremos à sua disposição. Bom, hoje vamos falar sobre a última unidade desse curso, a unidade 14, e o tema dessa unidade é Fatores Importantes. Então, vamos falar sobre isso. Existem fatores importantes e não poderia deixar de ensinar, de passar essa unidade para vocês. Ela é muito importante para que você possa entender, no modo geral, por que o discipulado. Vamos lá? Alguns fatores devem ser tratados e levados com muita seriedade nessa jornada rumo aos princípios do Novo Testamento. Beckman mostra que certos fatores de uma igreja em pequenos grupos devem ser tratados diferentemente durante o estágio do protótipo do que quando estão funcionando com força total. Entender esses fatores e suas implementações adequadas simplifica o processo e fortalece a base operacional. Então, se entendendo esses fatores, você vai fortalecer o seu trabalho de discipulado. Quais são eles? Vamos lá. Tempo, habilidade, liderança, evangelismo, edificação, treinamento, organização e previsibilidade. São 8, né? E vamos tratar ele e terminar hoje o nosso curso esse curso, né, de volta aos princípios, vivendo o jeito bíblico de ser igreja. Vamos terminar hoje falando sobre esse tema. Vamos iniciar logo a primeira aqui, diz o fator tempo. É muito importante recordarmos que estamos vivenciando um grupo modelo, de modo que estamos aprendendo juntos a viver como igreja durante a semana. Antes, nós só nos encontrávamos ao domingo. Vai levar um tempo até que a visão tome não só nossa mente, mas também o nosso coração. Então, levaremos tempo para encontrar as validades da implementação da visão da igreja multiplicadora, encontrar os relacionamentos, encontrar e desenvolver os relacionamentos discipuladores com a liderança, realizar os ajustes iniciais, colocando foco em algumas atividades existentes em nossa estrutura e investir na vida de pessoas que não quis conhecer Cristo. Então isso tudo leva tempo, né? Leva tempo. O tempo é muito importante para que a gente aprenda. E o tempo, na verdade, ele também vai nos ensinar uma coisa uma virtude, né? Que é chamada paciência. Você tem que ter paciência, você tem que saber andar degrau por degrau. Porque se a gente for querer se precipitar, eu vejo aí muitas pessoas entram para a igreja, né, só porque eram atores, porque eram cantores lá no mundo, porque eram pessoas importantes no mundo. Agora eles têm que chegar na igreja e fazer tudo imediatamente. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele demorou mais ou menos 15 anos aproximadamente para poder se ativar como apóstolo. Não foi sempre assim que o Paulo se converteu. A gente pensa assim, né? Eu também já pensei assim também. O apóstolo Paulo se converteu hoje e amanhã já está lá pregando. Não. Ele passou por vários processos. Para ele era importante. Ele tinha toda uma bagagem teológica,
né? Para poder ser, ou talvez era muito mais inteligentes do que, entre aspas falando, né? Mais inteligente do que os apóstolos, mas ele teve que passar por processo de discipulado, ok? Então, obedecer o ciclo da vida, que é, qual é o ciclo da vida? É crescer, ou melhor, nascer, crescer e multiplicar. Esse é o ciclo da vida. Se a gente não não olhar isso com uma forma, com carinho, e não andar segundo o tempo que é estabelecido aqui, nesse nascer, nesse crescer e nesse multiplicar, a gente vai passar do ponto e não vai conseguir nada. Vamos lá, o segundo fator é o fator da habilidade. Como bem frisa Beckley, precisamos de obreiros qualificados, hábeis. Não vamos aqui buscar em outra igreja. Vamos fazê-lo de dentro, vamos formá-los de dentro. Para isso, precisamos investir em desenvolvimento de líderes. Crentes novos necessitam ser capacitados a realizar o mesmo que os mais experientes realizam. Tenta uma paradinha aqui só. Isso aqui é fundamental. Tem pastores que não querem investir nisso. Eu fico feliz em ver igrejas investindo em discipulado, investindo na sua liderança. É importante isso, né? Então precisamos hoje vemos quantas igrejas têm obreiros desqualificados, obreiros que não têm habilidade para coisa nenhuma, não têm habilidade para pregar, não têm habilidade para poder lidar com pessoas, que é o mais importante, não têm habilidade de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque não são qualificados, não são ensinados, não existe um trabalho para poder ajudar eles a se desenvolverem. Como falamos, o apóstolo Paulo, volta de novo, para ele chegar, ele tinha toda a habilidade, poderia ter todas as qualidades possíveis para ser um bom obreiro, mas ele teve que passar pelo discipulado. É assim que tem que fazer, não é porque a pessoa tem nome, nem a pessoa tem uma importância que vai agora chegar numa igreja. Não, e detalhe, nunca buscar ninguém de fora. Eu sempre bati nesta tecla e sempre aconselhava os meus amigos pastores, não ficam buscando obreiro de fora. Fabrique, forme obreiros dentro da sua própria igreja. Existe muito obreiro. Sabe por que às vezes busco de fora? Porque não quero ter trabalho. Isso é o problema. Não quero ter trabalho e aí fica essa situação toda, né? Uma igreja baseada em programas, poucas são as pessoas envolvidas e os líderes são altamente profissionais que realizam o ministério. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, vemos Pedro e outros líderes que também foram desenvolvidos para desempenhar a missão. O fator habilidade na formação de líderes é um ponto muito importante a ser considerado. Vamos lá. Agora outro fator. Outro fator aqui é fator liderança. Esse é outro fator que não pode ser negligenciado. Quando olhamos para o modelo de Jesus, ele se encontra em formar uma liderança. Coleman nos diz, sua preocupação não era com programas para atingir as multidões, e sim de homens a quem as multidões seguiriam. Então, é formação de pessoas, é estar próximo dessas pessoas, é discipular essas pessoas, é ajustar essas pessoas como Jesus fez com seus discípulos. O pastor deve manter a sua agenda voltada para a transmissão dos princípios bíblicos para os novos líderes e, consequentemente, para toda a igreja. Pastor, você precisa se focar nisso. Tem pastores que se focam em coisas desnecessárias na igreja. E o fator principal para que o fator é esse, se focar em pessoas. Olhar para as pessoas, trabalhar em cima de pessoas, discipular, ensinar. Nós somos chamados para isso, e pastor é chamado para isso, tá ok? Vamos lá? Vamos para o segundo aqui? Temos aqui também o fator evangelismo. O fator evangelismo não pode ser esquecido. Se não tomarmos cuidado, muitos dos grupos iniciais acabam se tornando apenas grupos de comunhão. Eles perdem o foco do alcance de novas pessoas para Cristo. Sempre temos que recordar que o pequeno grupo é
multiplicador. Então, esse, como diz o ditado, é do início do trabalho. Quando você tem um início do trabalho com fundamentos, com alicerce, com força, você terá uma igreja fortificada. Seja isso o problema hoje, que as pessoas não querem investir nisso. E tem que tomar esse cuidado de não fazer com que essas reuniões elas sejam apenas de comunhão. Não que não deva ser, tem que ser, que sim. Eu acredito que tem que ser, tem que ter comunhão, mas elas têm que ser evangelísticas. Você fez um trabalho na sua casa, abriu um trabalho na sua casa, é para trazer outras pessoas para o reino de Deus. E você, como o líder ou o pastor, ele tem que passar esta ideia, essa dinâmica para as pessoas que estão nos seus lares. A ideia é evangelizar, a ideia é trazer pessoas para a igreja, para o reino de Deus. Então, por isso que as células, na verdade, feitas em lares, elas são importantes para esse objetivo. Elas são uma extensão da igreja na casa de João, na casa de Maria, na casa de Manuel, de Joaquim. Ali é uma igreja, ali é a igreja. Então elas têm que trazer essas pessoas para o reino de Deus. O ardor evangelista do pastor deve transmitir aos membros da igreja essa ideia. A paixão deve ir além do ensino, se tornar algo vivencial. Em vista em capacidade de todos para que possam com facilidade partilhar o seu testemunho pessoal, buscando transformar os seus relacionamentos em relacionamentos discipuladores. Então, vamos ajustar isso na nossa vida. Vamos pegar esses programas. Os programas, na verdade, não são ruins. A forma que elabora os programas é que se faz as coisas ficarem ruins, ok? Vamos lá. Quinto fator, o fator edificação mútua. Todos os membros do PGMs devem ser motivados a viver os mandamentos recíprocos, uns aos outros. Esse valor não pode ser perdido ao longo da caminhada. Pelo contrário, deve ser fortalecido. O PGM não acontece apenas no encontro semanal. Entenda só. Todos os dias precisamos nutrir os relacionamentos dos discipulados e cuidar do mútuo, né? Porque o PGM não são pessoas, não é encontro. É outro problema que temos que tomar cuidado. Vive em função do encontro, mas o relacionamento. Hoje nós temos aí a tecnologia, né? Os aplicativos de mensagem que você pode simples mandar mensagem, conversar, mandar um lembrete, conversar, se relacionar, mesmo distante, mas podemos fazer isso com esses aplicativos. O que não pode, a gente ficar só voltado, né, presos a esses encontros, né? A célula é muito bom, os encontros são ótimos, mas precisam vivenciar isso fora o dia do encontro, ok? Agora outro, fator treinamento. Beckman diz, durante 3 anos e meio do desenvolvimento protótipo de Jesus, continuamente ele fez a escolha de se concentrar-se em treinamento de discípulos. Grandes multidões o seguiram, mesmo assim ele parecia quase que distraído e desligado das multidões, preferindo gastar o máximo de tempo possível com indivíduos, especialmente seus líderes. O que isso quer dizer, né? Nós temos a passagem lá do capítulo 6, no capítulo 6 de João, que nos fala que existia grande multidão e eles começaram Jesus saiu, ele foi se esconder, mas depois eles acharam Jesus e ele começou a pregar sobre a questão de comprometimento. Porque a visão de Jesus aqui, você vai observar, que era exatamente vidas, pessoas. Né? E tinha ali pelo menos 12 que ele especificou para poder trabalhar, que ele se focava nessas pessoas. As multidões, na verdade, ele ensinava, né? E a mesma coisa dentro da igreja. Então os pastores e líderes, eles têm que pregar para as massas, com certeza. Mas é claro que ele precisa também especificar vidas, porque essas vidas também vai ajudar ele
a evangelizar e pegar aquelas massas. Com certeza, muitos deles aqui, né, muitas daquelas multidões foram envolvidas com o evangelho. Gente, eram 12 discípulos e tinha 120 pessoas reunidas naquele cenáculo. Então tinha mais gente. Então vejamos que os 12 foram os chamados líderes. É assim que deve se proceder. Então tem que haver treinamento, né? Você prega para a igreja, você ensina para a igreja, mas você chama aqueles específicos para você treiná-los, né? E discipulá-los, fazê-los, né? E formá-los para ajudar você no seu ministério. Vamos lá? 7ª. Fator reorganização. Devemos estar de olho nos ajustes necessários nos primeiros PGMs. Reorganizar e ajustar o que não está de acordo com o que está sendo proposto é fundamental para que tenhamos essa primeira geração de pequenos grupos saudáveis. Isto é, reuniões, né, fazer com essas pessoas para organizarem eles para que eles não saiam do propósito que é fundamental. Vamos lá. É muito mais importante nesse primeiro momento aprendermos a viver em pequenos grupos do que multiplicar. Lembre-se que estamos há muitos anos longe dessa forma bíblica de ser igreja. Não teremos pequenos grupos multiplicadores se os relacionamentos discipuladores ainda não estiverem sendo vivenciados. É muito importante isso. Como eu falei aqui nas aulas anteriores, é melhor você evangelizar um por ano do que você ter uma turma de gente que nenhuma delas vão ser aproveitadas. Devemos tomar muito cuidado com a pressão de multiplicar, como mostra Beckler. Olha o que ele fala. Se uma igreja em pequenos grupos está debaixo da pressão desde o início para a multiplicação, exponencialmente, vai sobrar pouco tempo para desenvolver líderes e uma estrutura necessária para sustentar a multiplicação exponencial. Então, é importante que você se foque, né? Porque a multiplicação, na verdade, ou melhor, trabalhar e multiplicar, porque vai encher. Enche, querido, enche. Você faz um trabalho bom ali, você vai encher, mas a questão é, como é que você vai fazer agora? Você precisa se focar em pessoas. Então é melhor, às vezes, você se prender em uma pessoa do que você criar um número de coisas e isso, vamos lá. E não conseguir alcançar o objetivo, né? Essa frase de protótipo pode incluir uma combinação de itens que necessitam de ser avaliadas e, se necessário, organizados, como mencionados por Beckler. Vamos lá. Organize-se em torno dos líderes. Faça reuniões com eles. A outra coisa também interessante é reorganize geograficamente. O que é o fator geográfico? É o local das reuniões, o local de se reunir. Então tem que também ter essa visão, porque aqui, né, nesse lugar, é um lugar bom para ganhar almas? Tem vidas reunidas que podem se voltar para Cristo? Ou é um local apenas sem... Né? Por exemplo, o alto mar, você tem que saber onde você pescar muitos peixes, né? Outra coisa, reorganize para desenvolver toda a visão congregacional. Então agora você vai reorganizar para que passa para a igreja a questão dessa visão, para que a igreja também entenda e ela de alguma forma compartilhe com você. Reorganize para eliminar os PGMs defeituosos e doentes, aqueles que não estão produzindo nada. É aquele tipo de reuniões que não resolve nada. É apenas só vão lá, conversa e nada funciona. Então vou tentar reorganizar isso também. E a outra, reorganize a incorporar novos líderes, porque cada líder que você formar, você vai ter mais força na sua visão nessa questão de discipulado. Terminando. Agora, antes de terminar, nunca vou deixar esses princípios de lado. Esse que nós colocamos agora, nessa questão de reorganização, é muito importante para que você venha a ter uma estabilidade
desse trabalho na sua igreja. E um dos pontos aqui, que eu vou voltar novamente a falar sobre eles, que é o ponto geográfico, né, que ele é muito importante você ter essa visão geográfica. Porque o pastor, o líder que não tem visão geográfica, ele de alguma forma, ele vai não conseguir ter êxito que ele tanto almeja, que a Bíblia nos orienta que vamos ter. Tá ok? Vamos colocar essa dica aí na sua cabecinha aí. Não se esqueça desse detalhe. Última. Fator previsibilidade. Por fim, Beckman fala do fator da previsibilidade. Segundo ele, temos que estar precavidos sobre a importância de um planejamento bem definido para chegarmos à multiplicação exponencial. Durante a fase do protótipo devem ser estabelecidos padrões previsíveis na vida de pequenos grupos. É necessário algum tipo de estrutura consistente para que possa ser duplicada cada ciclo subsequente. 4 aspectos seguintes devem operar com previsibilidade e constância do propósito. Vida em pequenos grupos, treinamento, evangelismo, liderança. Sem previsibilidade nessas áreas, os líderes não podem ser treinados. E sem líderes, multiplicação exponencial é impossível. Então vamos... O que é? É você prever. É você pensar. Por exemplo, eu sempre, quando eu vou fazer esse tipo de trabalho, como eu já fiz, e a gente tem que pensar o seguinte: se fosse eu o líder, se fosse eu tivesse ali, como é que eu faria? Como é que eu precisava fazer comigo? Então é muito bom você fazer essas colocações que vai te ajudar até mesmo fazer esse trabalho já prevendo algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, eu quando vou dar aula para a escola dominical, ou melhor, quando eu dava aula, que agora dificilmente dou aula para a escola dominical, mas se pudesse, estou aqui à disposição. E eu sempre previ o seguinte: essa coisa aqui, alguém vai me perguntar sobre isso. Então eu já previ aqui e já respondia aquela pergunta. A mesma coisa também é os treinamentos, é o trabalho discipulado. Você tem que pensar em tudo, pensar e ir já preparado, já previsível do que possa acontecer. Sabe que o trabalho do reino de Deus, né? Você já, quem tem experiência pode dizer que não tem, eu posso passar, que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então é preciso que a gente tenha essa previsão, né? Previsão. Mas é claro, nós temos uma pessoa magnífica que pode nos dar essa previsão, que é o Espírito Santo. Agora, é claro, você precisa estar em sintonia com ele. E quando você for fazer reunião, né, a gente precisa ir nessas reuniões, fazer esses encontros, essas células, mas sabendo que não existe protocolo a ser obedecido no reino de Deus. Eu não aceito isso, né? Eu não consigo concordar com protocolos. Por mais que você tenha que ter, mas no reino de Deus existe previsibilidade. E imprevistos, na verdade. Pode haver imprevistos, perdão. E entre esses imprevistos você tem que já prever que esse imprevisto pode acontecer e preparado. Né? Você vai para o culto, né? Na igreja, você precisa ir preparado para alguns imprevistos e você tem que saber que eles podem acontecer e você tem que estar preparado para isso. É a mesma coisa também nos encontros. Tá ok? Então vamos deixar isso bem claro para você. A minha oração para que você possa desfrutar no máximo possível aqui. E eu queria terminar aqui, sabe, falando sobre os 10 mandamentos da implementação. Esqueci. E acabei que eu ia falar sobre isso. Estava no planejamento falar sobre isso e acabar esquecendo, né? Vamos lá. 10 mandamentos da implementação. Primeiro, ore sem cessar. Confie que o Espírito Santo de Deus vai direcionar todo o processo da implementação. Ore. Oração é fundamental. Vamos ao segundo mandamento? Não delegue a visão. Não transfira a visão do processo da implementação para outro.
Não faça isso. A visão é sua. Não permita que ninguém entre naquilo que Deus te deu. Tome cuidado. Nós ensinamos isso durante todo o nosso curso aqui. Recapitule lá as unidades anteriores e estude bem. E o terceiro mandamento: seja exemplo. Viva o que prega antes de ministrar aos outros. Esse é o chamado, essa mensagem ela é ensinada todos os dias. Prega o que você vive, né? Não vai pregar, trazer mensagens para outras pessoas que você não conhece, que você desconhece, que você nunca experimentou. Quarto mandamento: faça diagnóstico de sua realidade com esse lugar aonde você está. Supervisione mesmo a palavra. Olhe, faça um diagnóstico, saber como é que você vai, né, trazer a mensagem, como é que você vai estudar aqui, como você vai trazer, porque tem coisas que você, né, tem pessoas que são tão previsíveis que eles, na verdade, fazem aquilo que parece que estão a máquina, parece um robô conversando. Deus nos criou a gente para ser robô, então toma cuidado. Quinto mandamento: tenha uma visão clara do ponto aonde você deve chegar. Defina o foco das suas ações. Né? Vai lá, defina lá, tenha uma visão clara. Vai lá logo, mete assunto onde você deve chegar. Não enrola, não embroma. Sexto mandamento: concentre-se na mudança de princípios. Estruturas são adaptáveis e seus ajustes serão o meio e longo prazo. Existem aqueles que vão terminar rápido e aqueles que podem demorar-se. Então tem que ter esta visão também. Sétimo: não crie uma expectativa irreal. Não tenha pressa, pois os resultados virão no tempo de Deus. Lembra do Kairos, do Cronos? Então vamos ter essa mentalidade. Não vamos ter pressa, não vamos nos precipitar, vamos fazer tudo de acordo com o tempo. Né? Nono: não confunda as coisas. A visão da igreja multiplicadora é o resgate dos princípios bíblicos. Não é um modelo de igreja. Não confunda essas coisas, entendeu? Estamos aqui ensinando princípios de multiplicação. E não um modelo tem que ser a igreja. Né? A igreja sempre é chamada de a multiforme sabedoria de Deus. Não sei como você vai fazer isso, mas que faça conforme nós ensinamos aqui. Quer dizer que Deus vai te abençoar. Os princípios são isso aqui. A forma, o modelo, como será, não sei. Aí é com você, meu pastor. Não tenha medo de crescer. O Senhor nos convida para dar muitos frutos. Então está aqui, graças a Deus, terminamos aí mais um trabalho. E está aqui o livro, né? Ó, o livro esse aqui. Ver se você consegue entender aqui. Olha só. De volta aos princípios, vivendo o jeito bíblico de ser igreja. Estaremos na próxima semana entrando para outro curso. Parece que esse curso tem 10, no Família tem 10 unidades do Família agora. Então eu vou fugir um pouquinho aqui, mas depois eu verifico, no dia eu trago para vocês aqui. Tá ok? Então fica aí esse curso. Minha oração é que você desfrute bastante desta matéria. E o melhor, entra no meu canal, os cursos todos estão lá. Nós temos aí a primeira fase, que são 5 livros. Temos a segunda fase, que são 2 livros. E tem a terceira fase, que começa com este livro, com este assunto, né? Então as playlists estão prontas, é só você entrar na playlist. Além dos cursos, nós temos as mensagens proféticas para a sua vida. Também temos a playlist da Conversa sobre Deus, que geralmente fazemos com o meu amigo professor Aguinaldo. E as mensagens que nós pregamos esporadicamente aí pelas igrejas. Ok? Deus te abençoe. Deus te lembre para você, o céu é o nosso limite. Até a próxima, ao próximo
curso, não é próxima unidade não, até o próximo curso aqui no nosso canal, Ministério OPA, tá bom? Já passou as inscrições aí, agora é só você assinar. Se você não é inscrito, inscreve no nosso canal, deixa o seu like, enfim, nos ajude nesse projeto. Deus te abençoe.